Oi, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Por gentileza, gostaria que vocês sinalizassem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o som está saindo com clareza para vocês, para que eu possa dar o start, então, da nossa web nacional de hoje, nessa sexta-feira. Na sexta-feira, a gente sempre começa. Muito obrigada, Carmen e Aline, sejam bem-vindas. Nós sempre começamos, na verdade, com um número reduzido, né, de participantes, de revendedores, de convidados, mas depois melhora um pouquinho. Geralmente na sexta é um número mais tímido mesmo, mas isso não tem problema, isso não interfere na nossa apresentação. E na segunda-feira, queridos, eu trouxe uma apresentação, uma novidade, na verdade, sensacional, do bônus de qualificação. Eu não sei se vocês puderam entender a mensagem, mas então, para reforço de informação, eu vou falar novamente, antes da nossa apresentação, desse bônus de qualificação, ok? E olha, é para quem é bronze idiomas e para quem é ouro à prova, que são os novos kits de consumo. Então, você ganha bônus de início rápido dobrado. Quando você é bronze idiomas e quando você é ouro à prova, você ganha bônus de início rápido dobrado na indicação do seu segundo revendedor, no caso da segunda pessoa da sua equipe, se for no mesmo kit que você. Então, por exemplo, olha, vamos imaginar que eu, Karina, sou bronze idiomas. Eu entrei na rede justamente para aproveitar essa oportunidade de ter uma qualificação de qualidade por um preço muito mais acessível. Então, eu sendo bronze idiomas, no primeiro bronze idiomas que eu trouxer para o meu time, eu vou ganhar, então, nessa primeira indicação, R$ 62,50, só pelo simples fato de indicar uma primeira pessoa. Depois, para segunda pessoa, o que é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar, na verdade, o bônus de início rápido dobrado. Então, eu passo a ganhar R$ 125 para essa segunda indicação, tá certo? Então, vale muito a pena. No caso, por exemplo, do ouro à prova, o Bueno está dizendo que está sem som. Deixa eu só sinalizar aqui para ele colocar F5 para nós no computador dele, porque aí provavelmente atualiza. E, pessoal, olha só, se eu sou um ouro à prova, você faz um investimento inicial de R$ 960, certo? Então, vejam só, nessa primeira indicação, você vai ganhar, se você é um ouro à prova e traz um ouro à prova, você traz R$ 262,50. Na sua segunda indicação, vai dobrar. Então, você vai ganhar R$ 525. Então, se você fizer uma continha rápida aí, somando só o que você ganhou de bônus de início rápido, já dá R$ 787,50. Levando em consideração que você investiu R$ 960, praticamente o seu investimento inicial você já está recebendo de volta. Carmen, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque o Bueno está reclamando aqui do som e eu vou pedir para ele entrar e sair novamente, então, da sala para que seja ajustado. Os demais estão me ouvindo, né? Posso dar sequência? Ah, legal, Bueno, que joia. Então voltou, né? Olha que bom, tem um pessoalzinho aí assistindo, então, ouvindo, na verdade, a webconferência com vocês, que bom. Pessoal, olha, como vocês sabem, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o meu volume, mas na verdade não, eu já estou no máximo aqui. Veja se você consegue aumentar um pouquinho aí no seu computador, no seu notebook, porque eu já estou trabalhando com o máximo aqui do som, tá certo? Por gentileza, verifica para mim, Carmen, e todo o pessoal aí. Olha, pessoal, é sempre um grande prazer poder falar de qualificar em multinível, porque nós estamos agora num momento muito importante do nosso negócio, né? Como vocês sabem, Mário Meirelles, que é o grande líder do negócio, seguido do André Alcântara, ambos já conquistaram o Honda Civic 0 km. É uma oportunidade sensacional. E qual que é o conceito do qualificar em multinível? O conceito é um negócio, um projeto voltado para pessoas que realmente valorizam a educação. Porque tem uma situação muito interessante que, veja só, hoje nós temos esse dado que é fundamental. Existe realmente uma óbvia relação entre educação, escolaridade e tal, qualificação com geração de renda. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, consequentemente, mais você ganha, né? Essa não é uma regra, mas é o que acontece. Então, quanto mais conhecimento, mais renda, tá certo? Pessoal, salvo, claro, raras exceções.
né? Mas, de certa forma, nós podemos colocar isso como algo que se faz presente hoje na nossa sociedade, no nosso mercado de trabalho. E, pessoal, tem uma situação muito interessante quando nós falamos de educação, né? Nós estamos levantando a bandeira da educação no nosso projeto. É uma mensagem linda que o Qualificare tem, além dessa grande oportunidade com um plano de carreira sensacional, nós temos a oportunidade de ajudar de forma muito direta a disseminar a educação pelo nosso país. Nós temos uma expertise de 15 anos, já lá na frente eu vou explicar um pouquinho, vou contar, na verdade, para vocês a história do IESG. Mas o que acontece, pessoal? Muitas pessoas reconhecem sim a importância da educação. Um exemplo, se você chegar, por exemplo, para um pai que tem criança, né, que tem filhos em idade escolar e você perguntar, olha, você acha importante a educação dos seus filhos? Praticamente 100% desse público que você perguntar vai te responder que sim. Porém, nem todo mundo que dá importância valoriza. Valoriza em que sentido? Valoriza a ponto de investir um dinheiro na educação e, mais do que isso, investir seu tempo. Porque quando nós nos disponibilizamos a estudar, a fazer um curso, uma faculdade, qualquer coisa que seja, nós temos que abrir mão de alguma coisa naquele horário, naquele período, para se dedicar aos estudos, certo? Então, na verdade, nós temos então que sempre focar naquele público que realmente valoriza a educação. Mas, pessoal, é claro que também nós temos um universo enorme de pessoas que valorizam sim, e por isso, então, que a quantidade de escolas de todo tipo não para de crescer. E o que acontece? Se nós temos essa demanda de mercado, é porque pessoas valorizam a educação. Então, nós temos para vocês, na verdade, vocês revendedores, 3 dicas. Primeiro, saiba se essa pessoa que você acabou de abordar, esse possível patrocinado, essa pessoa que pode sim vir a fazer parte do seu time, ser da sua equipe, se essa pessoa valoriza a educação. Porque se ela não valoriza a educação, meu caro, você vai estar perdendo tempo. Mais do que isso, você pode se frustrar enquanto revendedor. Você pode gastar a sua energia, focar a sua energia numa coisa errada, sendo que você poderia, de repente, estar investindo em outras pessoas, em pessoas que realmente valorizam a educação. Então, a primeira dica para você ter sucesso dentro do Qualificare é sempre saber se a pessoa com que você está falando, a pessoa com que você abordou, valoriza a educação. Depois, num segundo momento, qual que é a dica? Foque a venda no usuário do produto. O que isso significa, pessoal? Por exemplo, nós temos a nossa coleção, né, as fábulas de Gunther Pauli. Olha, é uma coleção fantástica, né, que eu vou apresentar para vocês também. Mais de 500 milhões de crianças estudam com essas fábulas ao redor do mundo, então é um conteúdo realmente muito nobre. Mas é claro, se você, por exemplo, quer vender a coleção de fábulas de Gunther Pauli, você tem que ir no pai dessa criança. De repente, uma boa ideia, claro que tudo isso tem que ser conversado na escola do seu filho, né? Enfim, de repente, numa oportunidade de reunião de pais, você montar um standzinho ali com as fábulas para poder expor e tudo mais. E você tem que focar, na verdade, a venda no usuário. Porém, nesse caso, a criança não tem poder de compra. Então, nesse caso, você tem que focar, então, no público-alvo, que seria responsável por essa educação, que seriam os pais, tá certo? Então, essa é a nossa segunda dica, sempre focar no usuário do produto. Como nós temos também os nossos cursos de cosmetologia, e aí sim você tem que também ter bom senso, né, para justamente selecionar esse público, e aí a venda se torna muito mais fácil, você com certeza tem êxito nos seus resultados. A dica número 3, essa é muito óbvia, conhecer os seus produtos. Pessoal, olha, não adianta você querer vender o material, todos os nossos materiais que hoje nós temos disponibilizados nas nossas prateleiras para comercialização, os catálogos, as fábulas, a linha de cosmetologia, se você não conhece esses produtos. Porque daí você fica com uma argumentação extremamente fraca e o seu poder de convencimento cai lá embaixo, né? E mais do que isso, né? Eu acho que o mais desagradável, na verdade, essa é uma opinião pessoal, quando você não tem conhecimento do produto que você está vendendo, é que você não passa segurança, você não passa credibilidade.
Mas aí vocês, nossos queridos convidados de hoje, vocês devem se perguntar, né? Mas, Karina, como é que eu vou entender tudo, por exemplo, dos catálogos? Hoje, só de catálogos, nós temos 13. Não se preocupem com isso. Nós temos treinamentos, nós temos vídeos que fazem no passo a passo, de maneira muito interativa, de maneira muito bacana, inclusive simples, para facilitar o entendimento para quem está começando, para que você, então, conheça os produtos de forma mais aprofundada, tenha uma argumentação bem positiva e, consequentemente, você tenha êxito nas suas vendas, tá certo? Então, com essas 3 dicas, com toda certeza, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ser um revendedor feliz dentro do nosso time. Então, a primeira dica é sempre oferecer aos interessados, né? Não perder tempo realmente com aquelas pessoas que não valorizam a educação, não querem investir nenhum dinheiro, não querem investir tempo, enfim. Então, essas pessoas realmente devem ser cortadas da nossa lista, porque nós temos que pensar que nós temos um mar de gente para trabalhar, um universo enorme de pessoas e que, com toda certeza, essas pessoas que não valorizam não farão falta no nosso negócio. Depois, segundo, oferecer aos pais interessados na educação de seus filhos, como eu sugeri, de repente, numa oportunidade de reunião de escola, alguma coisa assim nesse sentido, e diretamente aos usuários adultos, né? Então, sempre focar o produto certo para o público-alvo certo. E, por fim, então, reforçando, conhecer os produtos. Com essas 3 dicas, o seu trabalho dentro do Qualificare, com toda certeza, será facilitado. E, queridos, olha, qual será que é a verdadeira fórmula do sucesso, né? Nós, assim, na verdade, o Qualificare tem se preocupado 24 horas por dia na retenção dos seus revendedores. Porque tão importante quanto atrair pessoas é reter essas pessoas. E eu acredito que o Qualificare tem feito isso com excelência, com maestria, porque o plano de carreira que foi oferecido é sensacional. Hoje nós temos a oportunidade de 2 carros zero, né, para quem é ouro e para quem é master, e eu vou explicar também isso na apresentação. Nós temos o bônus de início rápido, que é o que melhor remunera. Nós temos 8 maneiras de ganhar dinheiro do Qualificare. Então, realmente, o nosso negócio, além de ser muito rentável, é muito atraente. Sem falar na mensagem linda que o Qualificare tem, que é de redemocratizar a educação no nosso país. E qual seria, então, a fórmula do sucesso? Olha, pessoal, nós estamos investindo pesado no marketing de atração pelo Facebook. Vocês sabem que hoje o Facebook, ele conecta milhões e milhões de pessoas todos os segundos, é considerado a maior rede social do mundo e o Facebook, na verdade, tem sido um aliado para nós. E é por isso, inclusive, que nós lançamos o curso de marketing de atração no Facebook, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, né, com um preço extremamente acessível para vocês, revendedores. Nesse primeiro momento, esse curso está sendo voltado, está sendo dedicado só para vocês, revendedores. Não sei se daqui a um período nós vamos abrir, enfim, ao público, mas a princípio é algo exclusivo, é uma vantagem para você que faz parte do nosso time. E com esse curso, na verdade, você tem a oportunidade, então, de ampliar e promover o seu negócio, né? Porque como é que funciona? Qual que é a grande sacada? Depois que você esgota a sua lista quente, quem faz parte da sua lista quente? Aquelas pessoas mais próximas, os seus amigos, os seus vizinhos, seus parentes, as pessoas da sua família. A ênfase, então, deve ser dada para duplicação, mas através do Facebook, claro, consequentemente, pela abrangência que tem, você pode também prospectar diretamente, esquentando esses contatos frios que o Facebook disponibiliza. Você pode atingir milhões de pessoas que talvez jamais tivessem acesso aos nossos conteúdos, às nossas mensagens, se não fosse através do Facebook. E assim, então, qual que é o sucesso disso? Assim você cresce 2 vezes. Por quê? Porque você reabastece o seu primeiro nível da sua árvore de patrocínio pessoal e, consequentemente, duplica. Então, pessoal, olha, com esse curso, na verdade, você tem a chance de duplicar, né? Divulgar o seu negócio para um número extremamente maior de pessoas, né? Algo, inclusive, imensurável. E você vai, consequentemente, atrair mais e mais pessoas para a rede, seja suas conhecidas ou a conhecida da sua conhecida, e por aí vai, tá certo? Pessoal, olha, os objetivos do curso, então, eu até me adiantei,
Antes de colocar a tela para vocês, os objetivos são estes, então, ampliar e divulgar o seu negócio na maior rede social do mundo. Esse curso está sendo um sucesso, nós estamos já indo para a 7ª aula, são 8 aulas, né? São 8 encontros que somam, então, 2 meses, mas na sequência nós abriremos novas turmas. Então, quem tiver interessado, por apenas 3 vezes de R$ 60. E uma informação legal é que com isso você fica 3 meses ativo na rede. Então, já te ajuda também. Nós sabemos que nós temos que ter uma produção mensal de 100 pontos, né, para nos mantermos ativos. Então, comprando o curso do Facebook, você fica 3 meses ativos, tá certo? Agora eu vou contar para vocês, rapidamente, claro que de forma bem resumida, a história do IES Brasil. Nós começamos a nossa trajetória do ensino à distância, do EAD, da educação à distância, em 1999. Como eu sempre brinco, nós estamos debutando agora em 2014, né? Completando 15 anos aí de estrada, de jornada e de experiência, de expertise. E realmente nós temos números hoje muito significativos e que com certeza fazem a diferença e claro, nos enchem de orgulho, por que não? Porque, pessoal, veja, nesses 15 anos nós construímos uma marca, nós construímos uma história e que toda essa robustez, todo esse conceito, nós estamos transferindo para o Qualificare, né? Isso é óbvio. Então, por exemplo, hoje nós temos mais de 1 milhão de fãs no Facebook, nós temos hoje mais de 2.000 parceiros, que são os nossos professores, doutores, mestres e especialistas, que roteirizam todo o nosso material, gravam esses materiais nos nossos estúdios, tá certo? Nós gravamos, em média, mais de 2.000 videoaulas por mês, porque a atualização também é muito importante. Enfim, nós temos 12 ilhas de edição, estúdios, tudo de última geração, com muita tecnologia. Alguns revendedores já tiveram a oportunidade de estar aqui em Curitiba, que inclusive aqui que é a matriz, né? Eu falo aqui porque eu estou aqui também em Curitiba, né? E aí o que acontece? Nós temos 2 polos aqui, mas nós temos polos espalhados também por outros estados do Brasil. Quem teve a oportunidade, depois acabou dando o seu depoimento e realmente ficou extremamente satisfeito com a estrutura, com toda a expertise e mais do que isso, esse conceito de robustez, esse conceito de solidez que o IESD carrega por conta desses 15 anos de mercado, tá certo? Então, aqui eu trago alguns números, né? Nem vou citar todos. E agora nós vamos entrar, então, nos nossos materiais, nos catálogos. Pessoal, esses são os materiais que nós comercializamos dentro do Qualificare Multinível. Hoje nós trabalhamos com 3 linhas diferentes. Nós temos os catálogos, e aí nós trabalhamos então com 13 catálogos diferentes, conforme vocês estão vendo. O número 1 hoje, que fica no top do ranking de vendas, é o Aprova Concursos. Ele é considerado hoje o preparatório número 1 no Brasil. Né? Então, ele tem realmente um potencial de vendas incrível. Nós temos, inclusive, nos kits de consumo, que eu vou apresentar mais para frente para vocês na nossa apresentação de hoje, esses kits que trazem a assinatura semestral do Aprova Concurso. Ele, com certeza, é o que mais vende. Mais de 1 milhão de pessoas já tiveram acesso aos conteúdos do Aprova Concursos. É um número muito grande. Nós temos também o Qualificare Cursos, que certifica para aquelas pessoas que querem dar um upgrade, de repente, na carreira. Precisa fazer um curso, né? Nossa, nós temos praticamente em todas as áreas do conhecimento. O Kids Lesson, reforço escolar, Enem, enfim. 13 catálogos diferentes e que vocês, revendedores, compram por um preço excepcional. Cada catálogo desse, pessoal, custa R$ 60. Então, vejam o potencial desses materiais e, mais do que isso, o lucro, né, a margem de lucro significativa que vocês têm com a comercialização deles. Então, esses são os catálogos. Nós temos na sequência as fábulas de Gunther Pauli, inclusive, reforçando informação também, em novembro nós vamos ter um evento extremamente especial com a presença de Gunther Pauli. Ele vai estar no Brasil. A princípio está pré-agendado para o dia 22 de novembro. Nós não sabemos ainda se esse evento será realizado aqui na nossa estrutura em Curitiba ou em São Paulo. Isso está sendo definido. Então, eu trago só as preliminares, né, as primeiras informações, mas dia 22 de novembro, quem puder participar, vai ser incrível. Vai ser uma palestra exclusiva para os revendedores.
do Qualificare. E por que isso, pessoal? Hoje, nós fazemos com exclusividade a localização desse material no Brasil. O que isso significa? Que somente nós, do IESG, nós, do Qualificare, podemos comercializar as fábulas de Gunther Pauli. Então, é uma super vantagem. E ele é o cara, né? Ele é um super escritor. Como eu citei agora há pouco, hoje, atualmente, mais de 500 milhões de crianças estudam com esses materiais ao redor do mundo. Esse material tem como público-alvo crianças de educação infantil e crianças de ensino fundamental, e é uma fábula incrível, porque ela traz a questão do empreendedorismo, da sustentabilidade, da economia azul e desperta tudo isso na criança. Então, ela já começa desde cedo a ter esse olhar empreendedor para as coisas. Olha, pessoal, é sensacional, é sensacional. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no nosso site, deem uma olhadinha, porque realmente nós temos informações lá, muito mais informações, né, que eu poderia ficar 2 horas aqui falando dessas fábulas, e que valem realmente muito a pena, ok? Agora, para finalizar, então, a nossa gama de produtos, nós temos a linha de cosmetologia. E aí nós temos 2 linhas diferentes, que são, primeiro, a coleção Aprende e Pratique, que eu uso um termo que é assim, essa coleção Aprende e Pratique, na verdade, é mais para uso doméstico, porque depois, do outro lado, nós temos a cosmetologia profissional. E essa coleção Aprende e Pratique é muito bacana, porque ela contempla, são cursos completos de beleza. E essa coleção contempla, por exemplo, maquiagens, né? Que as mulheres adoram. Hoje nós temos pesquisas que apontam que as brasileiras são consideradas as mulheres mais vaidosas do mundo. E os gastos realmente com beleza têm crescido desenfreadamente no Brasil. Por exemplo, uma pesquisa que saiu recentemente na revista Cláudia, em março, inclusive, desse ano, aponta que o Brasil cresceu 350% nos gastos com produtos para cabelo. Isso inclui alisamento, entre outras coisas, até por uma questão cultural, mas que eu nem vou entrar no mérito agora, ao passo que os Estados Unidos cresceram apenas 10%. Então, é um nicho de mercado maravilhoso para se trabalhar. E aí, essa coleção Aprende e Pratique, no caso das maquiagens, né, que eu ia falar para vocês nesse exemplo. Nós temos maquiagens para loiras, morenas, mulheres negras, mulheres orientais, com profissionais altamente capacitadas, né? Elas formularam esse curso, roteirizaram, gravaram, e aí você vai aprendendo no passo a passo, e o legal, o diferencial, você já tem os produtos para usar. Então, à medida que você vai aprendendo, você já tem todos os produtos, no caso da maquiagem, né? Por exemplo, o rímel, a sombra, o gloss, o delineador, tudo aquilo que foi usado pela profissional no vídeo, você ganha para utilizar. É uma coleção que faz muito sucesso, as mulheres adoram ganhar e tem boa saída de vendas também. Agora, falando mais para o lado profissional, opa, peraí, pessoal, me desculpem que eu esbarrei aqui no notebook sem querer e passei uma tela, mas eu quero falar antes primeiro aqui da coleção Cosmetologia Profissional. Pessoal, a cosmetologia profissional, aí nós mudamos um pouquinho, então, o nosso nicho de mercado. Agora nós vamos falar com os salões de beleza e, principalmente, com esses colaboradores, esses profissionais que precisam estar qualificados devidamente para atender essa demanda de mercado, que realmente não para de crescer. Então, a cosmetologia profissional, no momento do seu lançamento, teve uma promoção sensacional. A coleção toda traz 10 exemplares. Aí nós temos manicure e pedicure, progressiva para negras, maquiagem, depilação, enfim, todos os principais assuntos, os principais segmentos dos salões de beleza, né, são contemplados nessa coleção. E aí, pessoal, vale lembrar que esse empresário, porque você pode pensar, você pode tanto comercializar essa coleção para os colaboradores, para os profissionais da área que de repente querem entrar para esse mercado, enxergando uma grande oportunidade, uma vez que não para de crescer, para aqueles profissionais que já estão, mas que precisam se reciclar, né, que precisam se qualificar mais. Mas nós também podemos atingir esses empresários dessa área. Esses empresários hoje, eles têm essa consciência que com toda essa globalização, com todas as informações que chegam para os consumidores todos os dias, esse consumidor está cada vez mais exigente. Então, um atendimento de excelência é fundamental. Nós estamos falando com salões de bairro, nós estamos falando com grandes redes, e esse empresário que tem, então, essa consciência
que ele deve investir na qualificação, que ele deve investir na gestão dessas pessoas, com certeza essa pessoa, esse empresário investe numa coleção maravilhosa como essa, porque é uma relação de qualidade-preço, de custo-benefício indiscutível, tá certo? E aí, então, nós fechamos o nosso leque de 3 opções de conteúdos que nós trabalhamos no Qualificare, os catálogos, as fábulas de Gunther Pauli e também a linha de cosmetologia. Olha, nós temos recém-lançados também os nossos cursos de idiomas ao vivo. Pessoal, olha, eu até não vou achar esse número aqui agora, mas eu prometo na segunda-feira abastecer com essa informação. É que, assim, é um público muito grande, de milhões de pessoas, que eu não vou conseguir mensurar hoje, porque eu não achei aqui essa informação nos meus materiais, mas são milhões de pessoas no Brasil que estudam em escolas de idiomas. Então, é outro mar de gente, é um nicho de mercado maravilhoso para a gente trabalhar. E nós lançamos recentemente os cursos de idiomas ao vivo. A nossa expertise é o ensino à distância, mas nós temos também que acompanhar esse mercado. E esses cursos ao vivo, eles trazem 2 professores, tanto para aula de inglês quanto para aula de espanhol, 2 professores ao vivo nos estúdios, inclusive tirando todas as dúvidas. Você, pelo ambiente virtual, pelo seu computador, você consegue mandar a sua pergunta e aí eles respondem para você ao vivo. Caso, de repente, acabou o tempo, alguma coisa assim, essa pergunta não foi respondida, essa resposta ficará disponibilizada no ambiente virtual, tá certo? Olá, Jean, boa noite, querido, seja bem-vindo. E, Jean, eu vou pedir uma grande gentileza para você, se você puder, claro. Eu estou sem moderador hoje e nós temos uma turminha, tá com a Carmen, a Aline, né? São os convidados do Valdir e do André Alcântara. Se surgir alguma dúvida, se você puder me ajudar, né, nessas questões, você já é um revendedor experiente, eu fico muito grata, tá certo? Se você puder, claro. E aí, pessoal, olha só. Então, o que, que acontece? Nós temos o Natural Way, em inglês, e o Caminho Natural, que está um verdadeiro sucesso. Na verdade, nós abrimos primeiramente para os revendedores, mas depois realmente sentiu-se essa necessidade de abrir para o público, desculpa, em geral, e aí esse curso realmente está muito bacana. E quem compra o curso de idioma ao vivo, o que, que acontece? Fica com 6 meses de ativação na rede. É uma grande vantagem, né? E aí, lá nos kits de consumo, vocês vão ver que bacana que é. Olha, a gente pode chegar numa conclusão o seguinte, hoje nem todo mundo, por exemplo, se você conversar com 10 pessoas, eu acredito, não vamos falar em percentual, mas eu acredito que algumas delas podem falar para você, olha, eu realmente não estou interessado em fazer marketing de rede, em fazer marketing multinível, porém, quase 100% delas precisa de um segundo idioma, de um terceiro idioma para o seu currículo, para a sua profissão. Então, os cursos de idiomas, na verdade, hoje são, inclusive, um chamariz para o nosso negócio, porque nós temos o conteúdo de excelência, né, com professores com vivência internacional, com experiência fora do país, e por um custo muito mais acessível, né? Então, nós temos educação de qualidade por um preço muito menor, e aí está a chave, então, do nosso sucesso, do nosso negócio. Pessoal, eu falei do concurso, né, do Aprova Concursos agora há pouco, me desculpem, e do catálogo, e nós temos agora o Aprova Concursos, assinatura completa por 6 meses. E o que que isso é? Na verdade, nós estamos falando com um público muito grande também de pessoas. Percebam que os nossos públicos são formados por um grande número de pessoas, aquelas pessoas concurseiras, né? Tem pessoas que passam a vida estudando e aí sonhando, então, e pleiteando e lutando por uma vaga na esfera pública federal, estadual ou mesmo municipal. E o Aprova Concursos, como eu disse, hoje é o número 1. E você, se fazendo parte da nossa rede, você tem vantagens maravilhosas. Vejam, essa assinatura completa de 6 meses, o que, que ela vai contemplar? 6 meses de acesso completo a todos os cursos premium, né? Do site, até 4 cursos simultâneos, você tem um mentor particular ao vivo, então você pode tirar todas as suas dúvidas, mais de 200 mil questões, pessoal, respondidas, porque ao longo dessa nossa experiência, com todas as atualizações e tudo mais, nós temos esse banco de dados com mais de 200 mil questões respondidas, é um número muito legal, é a pérola, na verdade, do nosso negócio, a cerejinha do bolo da Aprova Concursos, tira dúvidas com professores, a prática de redação, enfim,
tudo o que você precisa para conquistar, então, a sua vaga. E essa prova concursos, essa assinatura completa de 6 meses, vocês vão ver que está contemplada agora nos kits de consumo. E olha, pessoal, está valendo muito a pena. Daqui a pouquinho eu já vou falar deles para vocês. E ó, veja só, agora eu faço uma pergunta, né? Por que, que o nosso plano de compensação é o melhor do mercado? Pessoal, nós temos algumas vantagens, né, em relação a outros multiníveis. Primeiro, porque nós estamos falando de 8 oportunidades de se ganhar dinheiro dentro do Qualificar e Multinível, e isso é simplesmente fantástico, né? E olha só o depoimento do Jean Vargas, olha pessoal, um revendedor lá do Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho muito bacana. Ele disse que o mentor particular é o ponto-chave para a venda, e eu concordo, né? Você ter um mentor particular para você está estudando ali, você está se dedicando, mas é sempre bom você ter uma pessoa para você tirar suas dúvidas e tudo mais. Esse mentor particular é um excelente argumento de vendas para você quando nós falamos de aprova concursos. E aí nós temos algumas vantagens, né, que tornam então o nosso plano de compensação o melhor do mercado, sem dúvidas. Na próxima tela que eu trago, eu vou falar de dupla prosperidade. Vocês estão vendo aí a imagem, né, da família, essa imagem bonita, né, de internet, enfim, da família estudando junto, se qualificando. Porque o que é a dupla prosperidade? Hoje, o Qualificare contempla duas situações diferentes. Primeiro, você e sua família se qualificam, vocês têm acesso a conteúdos atualizados, de extrema qualidade, desenvolvidos por profissionais, professores, mestres, doutores.
Oi, pessoal. Me desculpem, nós tivemos um problema aqui na plataforma, no nosso Meetup. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se eu posso dar continuidade na nossa apresentação, por gentileza. Eu não sei se caiu aí para vocês também, mas para o Jean Vargas e para mim, não sei o que aconteceu. Provavelmente deve ter sido algum problema aqui na... Não é de conexão de internet, tá? Às vezes essa plataforma, ela realmente causa alguns probleminhas. Mas vamos lá, vamos dar sequência. E, pessoal, olha só. Nós estávamos falando, deixa eu até localizar aqui, para que a gente possa, então, dar continuidade na nossa apresentação. Nós estávamos na tela da dupla prosperidade. Então, eu vou reforçar novamente essa informação. Pessoal, a dupla prosperidade hoje, o que é, né, esse conceito de dupla prosperidade? O Qualificare traz duas situações diferentes. Primeiro, a qualificação das famílias por um preço muito mais acessível e depois, num segundo momento, a oportunidade de renda extra. E, pessoal, nós temos 8 razões, então, imperdíveis para fazermos parte desse time de sucesso do Qualificare Multinível, que já tem quase praticamente 2.000 revendedores hoje. O nosso plano de compensação, quais são essas 8 formas de ganho? Nós temos, primeiro, venda direta, depois e-commerce, o bônus de início rápido, o bônus de plano binário, bônus unilevel, bônus ouro, bônus master e bônus de liderança. Eu vou falar para vocês, na verdade, os dois bônus que trazem consigo os carros 0 quilômetro, que são os bônus de maior interesse, tá certo? Depois vocês que são os nossos convidados, fiquem à vontade para entrar lá no nosso site, né, na nossa página oficial, qualificaremultinivel.com.br, pesquisarem, entenderem um pouquinho melhor esse plano de compensação, né? Essas 8 maneiras que nós temos de ganhar dinheiro. Mas eu vou direto, então, para o bônus ouro. E como é que funciona esse bônus ouro? Ele é, na verdade, para aquelas pessoas que são exclusivamente ouro, né? E ele é um bônus calculado com base na quantidade de revendedores no segundo nível, conforme vocês estão vendo aí na nossa árvore de patrocínio pessoal, e no segundo nível, e também no terceiro nível, então, da sua árvore de patrocínio pessoal. Quando nós falamos de bônus ouro, nós estamos falando do segundo e do terceiro nível. Pessoal, lembrando que esse bônus, ele é semestral, ele tem um ciclo de um semestre. Mas vamos supor, se você, olha só, qual que é o resultado que você precisa atingir para conseguir, então, os valores que eu vou mencionar. 20 revendedores ouro ou 15.000 pontos, nós trabalhamos também com equivalência em pontos, não precisa ser necessariamente 20 revendedores ouro, mas você somando 15.000 pontos no seu segundo nível, você ganha um cheque de R$ 2.500. Depois, se você somar 20 revendedores ouro ou também 15.000 pontos no seu terceiro nível, checão de R$ 5.000. E aí, com toda certeza, salva o mês, né? Ajuda. E é um bônus bem diferenciado. Agora, pessoal, vamos imaginar que quando nós falamos do carro 0 quilômetro, nós estamos falando, então, do terceiro nível, tá certo? Isso vale tanto para o bônus ouro quanto para o bônus master. Nós estamos falando, então, dessa bonificação que contempla sempre o terceiro nível. Aí, para ficar mais fácil, olha só. Se você, no seu terceiro nível, você optar em não colocar 15.000 pontos, mas chegar nos 24.000 pontos, você coloca um Ford Ka 0 km na sua garagem. Vermelho, que é a cor do Qualificare, carro novo, carro que foi reestilizado, está com muito mais tecnologia, o carro é uma graça, né? 24.000 pontos no terceiro nível, então é igual a um novo Ford Ka para você, zerinho. Nós tínhamos uma meta inicial, quando esse bônus foi lançado, de 30.000 pontos. Depois, porém, o Qualificare entendeu que seria muito mais fácil para vocês conquistarem esse carro sendo 24.000 pontos, e com certeza dá realmente uma grande diferença. Então, sempre no terceiro nível, com 24.000 pontos para quem é ouro, Ford Ka 0 km. Pessoal, e vale lembrar, né?
Depois que você conquistou esse carro, que também tem um ciclo de 6 meses, esse bônus ouro novo K tem um ciclo de 6 meses. Ah, de repente esse primeiro semestre eu me empenhei e tudo mais, mas não consegui atingir esse resultado. Eu nunca mais vou poder conquistar o carro? Não, claro que não, não funciona dessa forma. Muito pelo contrário, encerrou um ciclo de 6 meses, inicia-se outro, justamente para que todo mundo tenha, a partir do momento que entra para o Qualificare, a oportunidade de ter o seu carro. Vocês sabem que hoje vocês são, na verdade, uma vitrine para o mercado, né? Muitas pessoas estão vindo para o nosso time justamente pela mensagem do negócio, pelas bonificações e pelos carros. Outros multiníveis, nós sabemos que colocam os carros lá no topo da carreira, quando você já se matou de trabalhar pelo negócio, e são pouquíssimas pessoas que conquistam, e aqui o processo é justamente inverso. O Qualificar entende que vocês têm que ser beneficiados pela formação de rede, né? Por serem pessoas que conquistam cada dia mais e mais pessoas para o primeiro nível, para o segundo nível, fazem essa duplicação. Então, na verdade, o IESD quer fazer com que vocês, independente da titulação, conquistem os carros já logo no início, né? Olha só, e é verdade mesmo que o Jean está escrevendo aqui. Com treinamento de vendas, o pessoal fica interessado na margem de lucro da venda direta. Claro. Então, assim, é um conjunto de situações, né? Um conjunto de coisas que tornam o Qualificare hoje extremamente atraente. Bem, voltando a falar do carro, você conquistou o carro, aí nos próximos períodos você vai ter que trabalhar para manter esse carro, tá certo? Então, nos próximos 5 períodos de 6 meses, ou seja, nos próximos 2 anos e meio, você trabalha para manter o seu Ford Ka. E como é que isso funciona? Você tem que colocar 15 mil pontos no seu terceiro nível, o que é extremamente tranquilo. Agora, em cada período, né? Então, a cada 6 meses, você coloca aí, então, 15 mil pontos. E o próprio Jean falou uma coisa muito interessante numa web e que eu acho muito válido passar isso à frente, porque é uma mensagem inteligente. Porque, pessoal, pode parecer, mas 15 mil pontos a cada 6 meses. Olha, depois que você bate a primeira meta, fica realmente muito mais fácil. E nós temos que lembrar que por sermos uma vitrine de mercado, imagina, você está aí fazendo o seu trabalho, batendo de porta em porta, fazendo o seu dia a dia. Agora, imagina você, como você não vai atrair as atenções se você não colocar do dia para a noite um carro zero na sua garagem. E aí é bom para todo mundo, é bom para você, vai ficar cada vez mais entusiasmado, vai aumentar a sua rede, vai ganhar cada vez mais e, consequentemente, é bom para a empresa também. Então, bom para todo mundo e você com carro zero na garagem, tá certo? Então, nos próximos 2 anos e meio, a cada 6 meses, você coloca 15 mil pontos no seu terceiro nível e aí sim você garante, então, o seu carro. Nesse período, o carro fica incomodato e na sequência, então, o carro vai ser passado para o seu nome. Então é fantástico, gente. É uma oportunidade, olha, para ninguém deixar passar. Se você for pensar quantas vezes uma oportunidade como essa bateu à sua porta, você com toda certeza vai me responder que talvez nunca ou pouca. Né? Então, esse é o Qualificare multinível. E como o Jean está bem colocando aqui, o carro, na verdade, é uma ferramenta de trabalho, porque gera muita atração. Foi o que eu falei. Então, assim, se você coloca um carro zero na sua garagem, aí o seu vizinho vê, o vizinho da frente vê, outras pessoas vão querer saber, peraí, o que é esse Qualificare? Né? Ele está ali como revendedor há tão pouco tempo, já está com carro zero, consequentemente a sua equipe cresce, né? As suas rendas crescem também significativamente. Então, com certeza, é uma atração. Agora, vale lembrar, pessoal, não posso deixar de falar, não posso esquecer que o curso de marketing de atração pelo Facebook é um grande facilitador para a conquista dos carros. Se você, ao final do curso, se você seguir o passo a passo, se você se orientar pelas dicas, criar fanpage, né, colocar anúncios pagos e tudo mais, tudo aquilo que é proposto durante o curso, com toda certeza você consegue colocar claro que dependendo do seu desempenho, até 18 pessoas por mês só atraindo pelo Facebook, na sua rede, no seu time. Então, hoje o marketing de atração pelo Facebook é um curso essencial, né? Quem não pôde fazer nessa primeira rodada, não se preocupe, nós abriremos outra. Nós estamos indo para a 7ª aula. Faltam então 2 quintas-feiras, né, a partir da próxima semana. E
nós vamos abrir novas turmas, então, para os interessados, porque é sensacional. As dicas são incríveis e realmente é um facilitador para atrair o carro 0 km. Agora, vamos lá falar de bônus master. Para quem é master, pessoal, olha, como eu disse, né? O Qualificare quer beneficiar você, que é uma pessoa formadora de rede. Então, para quem é master exclusivo, a cada 10 revendedores master ou 19.500 pontos no segundo nível da sua árvore de patrocínio pessoal, cheque de R$ 5.000. Depois, a cada 10 revendedores master ou 19.500 pontos no terceiro nível, cheque de R$ 10.000. Olha que interessante. Então, percebam que a dinâmica do bônus master e do bônus ouro é muito parecida. Então, o que acontece? O que muda, na verdade, é a pontuação e os valores, né? Claro. Então, para quem é master, o investimento inicial foi maior e tudo mais, por isso que os valores são maiores também. Mesma coisa, um ciclo de 6 meses. A cada 6 meses você tem a oportunidade de conseguir esse resultado, ou chegar a esse status e ganhar, então, R$ 5.000 e R$ 10.000. Agora, olha, pessoal, foi incrível quando nós tivemos o lançamento do Honda Civic 0 km, que também, quando nós falamos de carro, nós estamos trabalhando no terceiro nível. Então, terceiro nível, se você chegou nos 19.500 pontos, mas você opta por não pegar os R$ 10.000 em dinheiro, você quer trabalhar até conquistar 39.000 pontos, foi o que aconteceu com o Mário Meirelles e com o André Alcântara. Eles atingiram 39.000 pontos no terceiro nível, aí sim, eles garantiram, então, o Honda Civic 0 km. Carro maravilhoso, um carro que custa em média, no mercado, R$ 70.000. No caso, o Honda Civic é branco, tá? Ele é personalizado, conforme vocês estão vendo aí, ele não é plotado, mas sim personalizado. Gente, tudo de bom, né? Os meninos estão, assim, em êxtase, comemorando todos os dias essa conquista, e é uma conquista não só para os nossos queridos revendedores, para esses dois grandes líderes de São Paulo, mas para o nosso negócio, né? Olha só, o Jean está lembrando bem aqui que, inclusive, o Honda Civic já tem até um apelido pronto que não tem como mudar, viu? Quem é master e conquistar o seu, nós só vamos seguir a sequência numérica. Então, Eagle 1, Eagle 2, muito legal. Águia, né, pessoal, que é o símbolo do Qualificare multinível. Olha, na sequência, então, quando você conquista o seu Honda Civic, da mesma forma como acontece com o Ford Ka, você vai ter que trabalhar para manter esse carro. Então, nos próximos 5 períodos subsequentes de 6 meses, você deve cadastrar 15 revendedores ou somar 29.250 pontos a cada 6 meses. E aí, depois desses 2 anos e meio, você conquistando esse resultado. Caso não conquiste também, por exemplo, nesse semestre, teve algum contratempo, não conseguiu se dedicar tanto, não tem problema, você paga só a diferença do financiamento daí para o IEG, tá certo? Ninguém tem que devolver carro em momento algum. Muito pelo contrário, não é essa a ideia. Finalizado, então, esses 2 anos e meio, esse ciclo, o Honda Civic vai para o seu nome. Pessoal, é sensacional, é imperdível, é uma oportunidade como poucas. Olha, agora o plano de compensação. Quando nós entramos para o time do Qualificare, nós temos os nossos kits mostruário, né? Nós temos também agora os kits de consumo que eu explico na sequência. Kit bronze, em que você investe R$ 360. Kit prata, que você investe R$ 600. Lembrando que todos esses kits possuem os seus acervos, respectivamente referentes aos valores pagos, né? Kit ouro, investimento de R$ 960. E o kit master, que é o mais top de todos, inclusive daí você é um master e pode concorrer ao Honda Civic, R$ 3.150 de investimento. Tudo isso parcelado, pessoal, em 10 vezes. Cada situação, por exemplo, o kit bronze, prata, em 6 vezes, o master em 10, enfim, com uma negociação diferenciada para não pesar para ninguém. Só que vale lembrar que, assim, você, por exemplo, que é o nosso convidado, você tem que ver qual que é o seu perfil, né? Aquilo que você deseja com essa renda extra, quanto você pode investir, você tem espírito de liderança, você pode montar uma equipe e detonar, né? Fazer essa equipe crescer e tudo mais, ou você de repente tem um perfil mais tímido e vai usar, de repente, os nossos materiais, vai usufruir, vai estudar, enfim.
Cada um tem os seus objetivos, mas a nossa proposta, então, é bem aberta e contempla todos os tipos de pessoas que valorizam a educação. O plano de compensação traz também os cursos Plus. Nós temos aí o kit bronze, mais o curso de inglês ou espanhol ao vivo, que daí torna-se o bronze Plus, por 10 vezes de R$ 72. O kit prata, mais o curso de inglês ou espanhol, que daí torna-se o kit prata plus 10 vezes de R$ 96. Olha só, pessoal, por exemplo, o kit prata, ele vem com todo o acervo, né, de conteúdo, por exemplo, vem alguns catálogos, algumas fábulas e tudo mais, mais o curso de inglês ou espanhol ao vivo por 10 vezes de R$ 96. E aí vocês percebem que realmente nós abrimos o nosso leque de oportunidades para pessoas que querem realmente estudar e pessoas que não estão tão afim de fazer marketing multinível, marketing de rede. É claro que depois que elas estão conosco, o plano de compensação é tão atraente que elas começam sim a querer duplicar, entram nessa dinâmica do negócio. Mas esses kits plus é uma oportunidade para trazer aquelas pessoas que desejam estudar. Kit ouro, mais o curso de inglês ou espanhol a escolher ao vivo também, nós temos o kit Ouro Plus por 12 vezes de R$ 110. Então, as vantagens são inúmeras. Vocês podem, por exemplo, além de fazer os cursos de inglês ou espanhol ao vivo, revender todo o material que vem referente, por exemplo, o bronze, o prato, o ouro, cada um com seu acervo, né? Então, é muito sensacional. Agora, os kits de consumo, pessoal, olha, veja, os kits de consumo, eles trazem esse leque muito maior de pessoas que podem sim vir com a gente, vir para o nosso time. Porque, olha, nós temos o kit bronze idiomas, que é apenas R$ 60 por mês. Nós temos o kit bronze idiomas plus, curso de inglês e espanhol, né? No caso do curso de idiomas aqui, o primeiro que eu falei, R$ 60 é só um curso. O Idiomas Plus, curso de inglês e espanhol, por 10 de 72 também. Kit Ouro à prova, lembra da prova concurso que eu expliquei para vocês? Assinatura completa com acesso por 6 meses, por apenas 6 vezes de R$ 160. Pessoal, uma informação muito importante que eu não posso deixar de passar para vocês também. Se você entrar lá no site do Aprova Concursos agora, você vai ver que para você comprar essa assinatura completa do Aprova Concursos, é quase que o dobro do valor dessa aqui, 6 vezes de R$ 160. Então, vale muito a pena chegar. Olha aqui, o Jean está atualizando para mim. Muito bom, Jean. Obrigado, querido, pela sua agilidade e pela sua gentileza também. A mesma assinatura que custa 6 vezes de R$ 299 fora do Qualificare. 6 vezes de 160, pessoal, no nosso negócio. Olha como é fácil, né? Como é muito mais atraente. Depois o kit ouro, a prova plus, que aí vem a assinatura completa do Aprova Concursos também, com acesso por 6 meses, e o curso de idiomas ao vivo, e mais ativação de 24 semanas no negócio, 12 vezes de 110, e o kit Master à prova. Esse também é o mais top. Vem a assinatura completa do Aprova Concursos Premium, 24 catálogos com cursos, 10 cursos de cosmetologia, cursos de idiomas ao vivo e também ativação de 48 semanas, né? Então é muito, muito legal por 10 vezes de 315. Esses kits de consumo, na verdade, eles trazem, então, como eu já disse, uma nova oportunidade de venda, de trabalho, de campo de trabalho para vocês, revendedores, e é incrível. E agora com esses cursos, principalmente que incluem aqui o Aprova Concursos, é muito legal. Ó, mais uma atualização do Jean. O kit ouro à prova, o estudante estuda, indica 3 novos estudantes e recebe seu valor de volta. Isso mesmo, assim acaba estudando de graça. É com certeza uma forma de abordagem, é um bom argumento de convencimento, porque a pessoa, além de estar se qualificando, indicando novas pessoas, ela já vai reaver todo o seu investimento inicial. Quem é que não quer, né? Então tá aí o segredo do nosso negócio. Agora, durante todo o mês de outubro, pessoal, nós estamos no mês das crianças, muitas comemorações acontecendo em vários lugares, né? E nós temos coleções especiais para as crianças. Nós temos, então, a coleção Yes de Kids português, inglês e jogos, e também os vídeos educacionais. Vocês que são os nossos convidados, quem entrar para a rede a partir de agora, até o dia 31, aliás, durante todo o mês de outubro, né? Não a partir de agora, mas desde o primeiro dia do mês até o dia 31,
vai ganhar um exemplar desse daqui para comemorar, então, o mês das crianças, para você presentear, para você revender, enfim. E só para reforçar, quem deseja, na verdade, comprar para revender, cada exemplar custa R$ 25. O kit bronze também vem com esse brinde, vem sim, Jean, todos os kits vão então levar de presente durante todo o mês de outubro um exemplar dos nossos IESD Kids aqui, tá certo? Agora, pessoal, olha, nós temos um atendimento muito eficiente também, que atende de forma muito prestativa, com informações precisas. O nosso horário é estendido das 8 da manhã até as 8 da noite. Você pode ligar para o 0300 789 9292. Se preferir mandar e-mail com as suas dúvidas, atendimento@qualificaremultinível.com.br. É muito importante que as dúvidas, que as sugestões cheguem até nós, né? Para que a gente possa cada vez mais afinar o nosso negócio, para que a gente possa falar a mesma língua, para que vocês então se sintam abastecidos também de informação. Tá certo? Então, é muito legal. Comprei o kit bronze dia 8. O Jonas tem o direito aos brindes? Na verdade, tem sim. Até o dia 31/10, todos os novos revendedores, independente do kit de entrada que adquiriu, vai ganhar um exemplar do IESD Kids, tá certo, Jonas? É aleatório, né? O IESD que vai escolher, o Qualificare que vai escolher, vai mandar para você presentear alguma criança ou revender, enfim, fazer o que você achar conveniente. E, pessoal, olha, nós temos reuniões de apresentação de oportunidade de segunda-feira e também de sexta, porque agora, no meio da semana, a nossa semana está comprometida com os cursos. Terça-feira inglês, quarta-feira espanhol e quinta-feira o marketing de atração. Então, de segunda-feira, inclusive, é uma oportunidade assim incrível para vocês, revendedores. Vocês têm que participar, porque toda segunda tem geralmente lançamento, tem algo especial que a diretoria pensou durante o final de semana, e aí eu trago em primeira mão. Geralmente tem um convidado especial também, né? Líderes que trazem depoimentos, que trazem treinamentos, enfim. Na próxima segunda eu ainda não sei, o IED não me repassou quem vai ser o convidado, né? Quem vai participar comigo. Mas, enfim, estão todos convidados às 20 horas, horário de Brasília. E nas sextas-feiras, aí eu faço a apresentação completa, então, do nosso plano de negócio. Lembrando, queridos, existem também reuniões presenciais acontecendo, né? O que acontece? Essas reuniões são muito importantes para que vocês estreitem um relacionamento, para que muitos de vocês, inclusive, já possuem uma experiência de mercado. Alguns estão vindo de outros multiníveis, de outras experiências. Então, essas presenciais ajudam e muito a estreitar esse relacionamento. Então, quem puder participar, fique extremamente à vontade. Respondendo uma pergunta do nosso revendedor Jonas Júlio, posso assistir ao curso de marketing de atração? Com toda certeza, Jonas, não só pode como deve, querido. Ele já começou, nós já tivemos 6 aulas, são todas as quintas-feiras. O nosso cronograma são 8 aulas, ou seja, 2 meses. Mas essas aulas, elas ficam armazenadas no ambiente virtual. Mas qual que é a minha sugestão para você? Faltam 2 quintas-feiras para acabar a primeira turma. Aguarde e comece com a próxima turma, porque aí você tem o Tira Dúvidas ao vivo com o Marcos Massuda, que é gerente de tecnologia do IESD. Eu faço a moderação ali, mas ele é quem responde todas as perguntas. Então, a minha sugestão, como nós já estamos indo para a 7ª aula, segura aí 2 semaninhas, se inscreva, 3 parcelinhas de R$ 60 para você ter o marketing de atração no Facebook como seu aliado. O curso está 10, está extremamente bem elaborado, todo mundo está elogiando bastante e com toda certeza vai te ajudar muito no seu negócio, tá certo? Então, essa é só a minha sugestão, mas fique à vontade. Se na próxima semana você já quiser participar, faça sua matrícula e aí você aproveita todo o nosso banco de dados com as aulas que já aconteceram. Todas as perguntas e respostas também estão lá disponibilizadas para tirar dúvidas, tá certo?
Olha, Eba, agora eu adoro esse momento. Vamos falar agora direto, então, com os nossos convidados, que hoje nós temos alguns convidados na sala, e eu tenho a honra de sempre oferecer um presente especial para você que disponibilizou essa 1 hora da sua noite, né, para ouvir um pouquinho sobre qualificar em multinível. Eu sempre digo que esse presente é uma maneira simpática, né, do Qualificare dar boas-vindas a vocês. Durante toda a apresentação, eu comentei que a expertise do IES Brasil é o EAD, que é o ensino à distância, educação à distância, enfim. Então, nós vamos presentear vocês, que são os nossos convidados, com um curso. Basta acessar qualificaremultinível.com.br/presente_webconferência. Anotem esse link, qualificaremultinível.com.br/presente_webconferência. Nós temos 3 cursos para que você escolha um: inglês, espanhol e italiano. Você vai fazer o seu cadastro, um atendente vai entrar em contato, você vai sinalizar o curso que você deseja e aí vai ser gerado um login e uma senha no seu e-mail para que você inicie os seus estudos. Legal, pessoal, olha só, o acesso é por 12 meses. Então, se você deseja fazer inglês, espanhol ou italiano, agora é o momento certo, é um presente exclusivo e especial do Qualificar em Multinível para você que é o nosso convidado, tá certo? Então, aproveitem, não deixem passar, viu, pessoal? É de extrema qualidade mesmo, são cursos extremamente atualizados. Olha, não deixem de se cadastrar e aproveitem esse presentão, hein? Nós sabemos que hoje um curso de idiomas nada mais, nada menos custa aí em média, 200 e 250 reais. Tá certo? Então, é um presente para você. Então, olha, como eu faço para solicitar o curso? Vou repetir então, Carmen, todo o pessoal aí de São Paulo, olha, basta você acessar o site, desculpa, qualificaremultinível.com.br/presente_webconferência. Nesse link, você vai entrar lá, vai abrir uma página, você vai fazer o seu cadastro. Com e-mail, com nome, são pouquíssimas informações, tá? Olha, o Jean gentilmente colocou para nós aqui, olha o link, é justamente esse, tirando os espaços, isso mesmo, e aí você vai se cadastrar, vai fazer o seu pré-cadastro. Um atendente vai ligar para você, você vai sinalizar, olha, eu quero fazer inglês, eu quero fazer espanhol ou italiano. Você escolhe entre uma das 3 opções e aí é gerado um login e uma senha para que você inicie os seus estudos, então, à distância, que é a expertise do IES Brasil, tá certo? Então, aproveitem, hein? Façam o cadastro, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Curso de inglês, espanhol ou italiano, ok? Cada um com a sua necessidade, veja o que você prefere fazer e manda ver. Afinal de contas, com acesso por 12 meses, você se programa, você estuda nos seus horários vagos, e isso, inclusive, é justamente a flexibilidade que o ensino à distância proporciona. Pessoal, e para finalizar, quando que de fato você quer mudar a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço. Nós estamos diante de um plano de carreira incrível, com carro 0 quilômetro, com boa margem de lucro nas vendas com boa margem de lucro nas vendas diretas. Então, é uma margem muito segura, vale a pena. Esse é o Qualificar em Multinível. O nosso time está crescendo cada vez mais. Nós estamos crescendo de forma ordenada, de forma sustentável, o que é extremamente importante. Nós temos uma diretoria que pensa 24 horas, todos os dias, para oferecer um verdadeiro clube de vantagens para todos vocês, com benefícios exclusivos e tudo mais. É uma situação maravilhosa que está batendo a sua porta, não deixe passar, tá certo? Você que é o nosso convidado, estude o nosso plano de compensação, você vai entender por que vale tanto a pena fazer parte desse time, pessoal. Bem, queridos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Quem puder participar comigo na segunda-feira, às 20 horas, novamente, horário de Brasília, vai ser um prazer, tá certo? Muito obrigado a todos pela disponibilidade, pela participação. Quero desejar um excelente final de semana, com muitas energias positivas, muita energia boa, né? Principalmente para você que é o nosso revendedor, para você que está aí na luta, conquistando o seu espaço. Vamos todos juntos rumo ao topo, queridos. Nos vemos na segunda-feira. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau.